Desejo divino para você. Você sabia que Deus ele tem desejos para você? Deus ele tem sonhos para você. Deus ele tem anseios para a sua vida. Às vezes a gente tem desejos para nós mesmos, às vezes a gente tem desejos para com alguém, para com o próximo, às vezes a gente deseja agradar as pessoas, mas a verdade é que Deus, ele também tem desejos com você. E antes de nós caminharmos pela mensagem e continuar, eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado, talvez você conhece, talvez você não conhece, mas se você conhece, melhor ainda. Se você não conhece, você já faz amizade agora e você diga para essa pessoa assim: Deus tem desejos com você. Diga. Deus, ele é como um bom pai. E todo pai, ele tem desejos com os seus filhos. Não é verdade? Quantos aqui são pais? Levanta uma das suas mãos para mim dar uma olhadinha. Quase todo mundo aqui é pai ou mãe. Então, você sabe, você tem desejos para o seu filho. Você quer que ele cresça, você quer que ele se dê bem, você quer que as coisas aconteçam na vida dele. E se você, assim, um pai ou uma mãe aqui dessa terra já quer um bem para o seu próprio filho, imagina Deus, que é o teu Pai Celestial. Ele também tem sonhos e desejos para você. Agora, existem pessoas que não sabem disso. Existem pessoas que nunca pararam para pensar que Deus sonha com ela. Tem pessoas que nunca pararam para pensar que Deus tem desejo com ela. Porque o desejo nós muitas vezes associamos com coisas ruins. Ah, é o meu desejo pecaminoso. Mas não, Deus tem desejos com você e tem gente que ainda não descobriu. Mas nesta tarde eu quero que você veja comigo um texto lá do Antigo Testamento, onde conta alguns desejos de Deus para o povo de Israel. Deus tinha 3 desejos para aquele povo, e são esses 3 desejos que eu creio que Deus ele também tem para a nossa vida aqui nessa tarde. Você crê assim? Amém? Então acompanha comigo o texto. Está lá em Levítico capítulo 20, o verso 7 e 8. Diz assim, pode colocar no telão slide 2. Diz o verso 7 assim: dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Verso 8: obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor e eu os separei dos outros povos. A continuação diz: para que vocês sejam somente meus. Eu não sei se você é uma pessoa que consegue captar rápido. Logo ali naqueles versos que nós lemos, você viu que tem 3 desejos de Deus. E como eu disse, eu tenho certeza que essa vontade de Deus para aquele povo de Israel é a mesma vontade que também é para a nossa vida. Nós servimos ao mesmo Deus. Então, quais são esses desejos? O primeiro, o desejo divino é que você pense nele em tudo que fizer. Em tudo que você desejar, você tem que pensar em Deus. Em tudo que você fizer, você tem que pensar em Deus. Todos os seus propósitos, todos os seus sonhos, todas as suas ambições devem ser voltadas para Deus. Você deve pensar somente nele. No teu trabalho, aonde você trabalha, tudo isso você deve fazer para Deus. A tua faculdade, se alguém aqui faz faculdade, a sua faculdade é para Deus. O teu casamento, você não casa simplesmente por casar, não, é para Deus. Você vem para a igreja, não é simplesmente para vir cumprir um ritual, mas você faz isso pensando em Deus. Tudo na nossa vida, nenhum pensamento nosso pode fugir da presença de Deus. Ele tem que ser o centro de todas as coisas da nossa vida. Você pensa em Deus em tudo que você faz? Isso significa que lá na tua casa, quando você está assistindo televisão, você tem que estar pensando em Deus. Como assim pensando em Deus assistindo televisão? Talvez tem programas que você vai assistir que você fala, poxa, eu não devo continuar. Ou talvez você vai continuar e você vai falar, mas eu não vou. Eu vou avaliar esse conteúdo para que isso não se torne realidade na minha vida, para que eu faça diferente disso. Ou seja, em tudo que você faz, você está pensando em Deus. Você está limpando a tua casa, não simplesmente para deixar limpinha, mas você está fazendo aquilo, por quê? Porque Deus ele ama você, Deus quer que você seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa limpa, e você faz aquilo por causa de Deus. Tudo na nossa vida tem que ser por causa de Deus. Eu estou usando esses pequenos detalhes para lembrar que tudo na nossa vida nós fazemos pensando nele. A nossa vida deve ser voltada para Deus. E quando eu estava pensando nessa verdade, há poucos dias atrás, os irmãos sabem, eu me casei. E o nosso casamento foi bem diferente dos casamentos por aí fora.
Nosso casamento foi aqui na igreja, foi maravilhoso. Depois a gente foi lá para o salão, teve um jantar e a gente entrou, dançamos ali uma valsa. Depois daquele momento, eu tinha um sonho na minha vida. E qual era o sonho? Era dar uma palavra no dia do meu casamento. E lá, os meus amigos, né, mais chegados, padrinhos e também a família, minha família estava lá, a família da minha esposa estava lá. E eu quis dar uma palavra. Muitos ali já tinham Jesus, mas grande maioria não tinha Jesus. E eu queria dar aquela palavra, e eu fiz o apelo lá no meu casamento. E depois do apelo a gente jantou, e depois da janta veio aqueles comentários: nossa, foi muito gostoso, foi muito bom. Um ou outro falando assim: nunca tomei tanta Coca-Cola na minha vida, porque só tomava cerveja nessas festas. Nossa, foi gostoso porque a gente não ficou preocupado com ninguém indo embora bêbado. Enfim, por que eu estou usando esse exemplo? Por que eu me casei? Não foi simplesmente porque eu queria. É lógico que eu queria muito, mas por causa de Deus. Então, tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. Agora, o texto que a gente está lendo e estudando aqui de Levítico, capítulo 20, no verso 7, na parte A desse verso fala exatamente isso. Pode colocar no telão, diz assim o verso 7. Dediquem-se completamente a mim. Vamos ler juntos? Dediquem-se completamente a mim. Mais uma vez, bem forte. Dediquem-se completamente a mim. Agora, preste atenção comigo nesse texto. Deus está pedindo para um povo se dedicar a Ele, mas é um povo que acabou de sair do Egito. E você sabe que no Egito tinha uma confusão de ideias sobre quem Deus era, sobre religião, sobre um monte de coisa. O faraó forçava eles a trabalhar e crer no que o faraó cria. Tanto que as pirâmides, não sei se os irmãos sabem, as pirâmides eram feitas para que o faraó lá, quando fosse mumificado e enterrado lá dentro, ele pudesse dar sorte para o seu povo que estava ali em volta. Então era uma confusão danada. O povo de Israel se dedicava somente ao faraó. Lembra no texto lá de Êxodo que o faraó forçava o povo a fazer coisas para ele, se dedicar somente a ele, e agora esse povo sai do Egito e Deus pega e olha para esse povo e fala assim: agora vocês vão se dedicar completamente a mim. Não é mais ao faraó, não é mais a religião antiga, não é mais nada que está acontecendo lá. Se dedicar somente a mim, ou seja, vocês vão trabalhar agora, mas não é mais para o faraó ou para vocês, vocês vão trabalhar pensando em mim. Vocês vão construir família agora, mas não é a família da forma que lá era, não. Vocês vão construir família agora da forma que vai engrandecer a mim. Tudo o que vocês vão fazer agora é pensando em mim. Se dediquem completamente a mim. Então eu quero que você pense em tudo que você fizer em Deus. Por isso eu quero que você reflita nessa tarde. Próximo slide. Deus, Ele é o fim dos seus objetivos? É uma pergunta para você refletir aqui nessa tarde. Deus, Ele é o fim dos seus objetivos? Tudo que você tem como objetivo na sua vida. Talvez alguns aqui o objetivo é encerrar a sua carreira muito bem. Mas será que esse fim, esse final desse objetivo, ele tem por Deus no final? Ou aqueles que vão iniciar ainda, anseiam por uma carreira, por um destino, mas esse destino que você anseia, o final é por causa de Deus? A sua vontade de que o seu filho, ou a sua filha, ou o seu neto, a sua neta, ou alguém da sua família se dê bem, se dê certo. Por que você se esforça tanto para que isso dê certo? Qual é o final desse objetivo? É simplesmente para terminar aqui nessa terra? Ou o final desse objetivo é Deus? Eu quero que você pense nisso. Porque a faculdade que talvez alguns aqui vão escolher, ou já escolheram, estão fazendo, essa faculdade, o final desse objetivo tem que ser Deus. Não pode ser simplesmente construir um patrimônio, simplesmente construir uma família, porque tudo isso vai ficar aqui na terra. Mas qual que é o final do nosso objetivo? Nosso objetivo final tem que ser Deus. Nós temos que cuidar sim das coisas que Deus tem nos dado aqui nessa terra, mas elas são passageiras. O que mais nos importa é aquilo que é eterno, que é a nossa vida, a nossa alma, a alma das pessoas que estão próximas de nós. Então eu queria desafiar você aqui nessa tarde. Coloque Deus no final dos seus objetivos. Em tudo. Em tudo.
Não busque nada nessa terra simplesmente para agradar a si próprio, mas para agradar aquele que fez você, que criou você, que sonhou com você. Você está entendendo a mensagem de Deus? Segunda pergunta: Deus ocupa seus pensamentos? Essa é uma segunda pergunta muito importante para nós aqui nessa tarde. Nós precisamos acordar toda manhã pensando em Deus. Agora, pensa comigo. Eu creio em Deus. Você crê em Deus. Nós juntos, nós cremos em Deus. É impossível nós vivermos os nossos dias sem ocupar a nossa mente com Deus. Eu duvido que você acorda de manhã, você que crê em Deus, crê em Jesus, e você se esquece de Deus. É impossível. Você acorda, você fala, graças a Deus que eu acordei mais um dia. Graças a Deus que não entraram na minha casa mais um dia. Não roubaram, não fizeram nada. Graças a Deus os meus filhos, ou netos, ou amigos estão indo para o colégio, está tudo certinho, acontecendo tudo certinho. Graças a Deus aquele bebezinho, aquela bebezinha, ela está crescendo firme, forte com Jesus. Deus ocupa os nossos pensamentos. Como eu disse, na frente da televisão, você lembra de Deus, porque muitas vezes você está vendo algo que não está agradando a Deus, e Deus ocupa os seus pensamentos. Quando você está conversando com alguém, com a sua vizinha, seu vizinho, ou parente, ou um amigo, e você está conversando alguma coisa, e você sabe que aquilo não deve ser dito, ou você tem que dizer realmente aquilo, e vem a palavra de Deus para você, Deus ocupa os seus pensamentos. Agora, é de se preocupar. Se Deus ele não está ocupando os seus pensamentos, é de se preocupar. Porque se Deus não ocupa os seus pensamentos, isso significa que você precisa mais do Espírito Santo na sua vida. Pode ser que você não esteja conectado com Ele. Pode ser que você esteja deixando de lado o que é mais importante para a sua vida. E o que é mais importante para a sua vida? A conexão com o Espírito de Deus. Ele está em todos os lugares, Ele está aqui. E nessa tarde você pode se conectar com Ele. Nós devemos nos lembrar de Deus. E não apenas só no culto. Não apenas só aqui na quarta-feira, quando a gente vem, e aí o pastor lembra a gente de Deus. Não. Nós temos que sair daqui, ao pisar naquela calçada lá fora, ocupar a nossa mente com Deus. A terceira pergunta que é muito importante para fechar esse nosso primeiro ponto. Você está satisfazendo a Deus? Essa é uma pergunta muito, mas muito importante de você responder para você mesmo. E eu queria que você imaginasse uma cena que eu vou descrever aqui. Imagina que Deus, Ele apareceu aqui fisicamente neste momento. E Deus, Ele sentou ao seu lado, Ele está do seu lado agora. E Deus está se virando para você, e você está se virando para Deus, e você faz essa seguinte pergunta para Deus: Deus, eu estou te satisfazendo? Como lá no início nós falamos da mensagem, nós muitas vezes buscamos satisfazer a nós mesmos, ficar bem, ficar tranquilo na vida, muitas vezes satisfazendo as outras pessoas. Não, eu tenho que satisfazer o meu neto, para que ele não se rebele contra mim. Eu tenho que satisfazer a minha esposa, o meu marido. Não há nada de errado, mas eu tenho que satisfazer o meu patrão para eu ir bem aqui. Eu tenho que satisfazer o meu funcionário para que ele dê o melhor dele. Mas a pergunta é, você satisfaz a Deus? Deus, Ele olha para você e Ele fala assim, poxa, eu me sinto satisfeito com você. E é claro que muitas vezes nós não satisfazemos a Deus. É hipocrisia dizer que a gente satisfaz o tempo todo. Muitas vezes a gente erra, peca, tem erros. Mas essa pergunta é para mexer com o nosso coração aqui nessa tarde, para que você saia daqui pensando assim, eu quero satisfazer mais a Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e sinta prazer em mim. Que eu seja um homem, uma mulher segundo o seu coração. Por quê? Porque para o povo israelita Deus queria que eles se dedicassem completamente a Ele. Segundo lugar, o segundo desejo divino é que você afaste impurezas do corpo e da alma. Vamos ler juntos mais uma vez? Afaste. Mais uma vez, mais forte. Afaste. Isso. Nós temos que afastar do nosso corpo, porque isso é desejo de Deus. Toda impureza que possa ter no nosso corpo. Talvez é vícios, cigarro, bebida, e aí por aí vai. Deus quer que nós nos afastemos de todo pecado do corpo.
Deus quer que a gente se afaste de todo pecado, de toda impureza que possa deixar impura, não só o nosso corpo, mas a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Então eu queria que você pensasse aqui nessa tarde, existe alguma coisa na sua vida que te torna impuro, que te torna impura? Alguma coisa que faz você ficar mal de querer servir a Deus, de querer ouvir a Deus, alguma coisa que impede você de obedecer a Deus, alguma coisa que impede você de muitas vezes querer vir aqui na quarta-feira ou no culto, ou ter compromisso com Deus, porque você sabe dessa sua impureza. Deus, é vontade de Deus que a gente limpe toda a impureza da nossa vida, do corpo e também da nossa alma. Agora, a verdade é que sempre nós temos coisas para peneirar na nossa vida. Sempre. Nunca nós vamos passar uma peneira e vai ficar limpo de uma vez e agora a gente vai sem sujeira nenhuma para todo sempre. Não. Sempre nós temos que passar uma peneira na nossa vida para ver o que está nos afastando de Deus, que nos está tornando impuro diante de Deus, para que assim a gente possa oferecer a Deus um culto verdadeiro, saudável, com a alma e o coração limpo. Então, era exatamente isso que Deus ele queria para o povo de Israel também. Olha só comigo o texto que nós estamos estudando, Levítico, capítulo 20, o verso 7, ele diz assim: dediquem-se completamente a mim, que foi o nosso primeiro ponto, que é, pensem em mim toda vez, e olha a continuação, e sejam o quê? Santos, sejam. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora pensa comigo, Deus está pedindo para um povo ser santo, mas um povo que não sabe o que é santidade. Por que não sabe o que é santidade? Como nós estamos vendo, eles saíram do Egito, não tinha lei, não tinha regra, não tinha Bíblia, não tinha nenhum testamento de Deus, não tinha nada sobre Deus para esse povo. Eles só sabiam talvez que Deus criou o céu, a terra, mas nada disso. E agora Deus pede para eles, sejam santos, mas como assim o que é ser santo? Então se você lê ali o Levítico, que é esse livro que nós estamos estudando, antes do capítulo 20, Deus dá todas as regras para eles. Olha, vocês podem se casar com tal pessoa, porque é assim que vai ser. Olha, vocês têm que cuidar da casa de vocês desse jeitinho. Até isso Deus pensa. Deus não queria mofo dentro da casa. Deus não queria sujeira dentro de casa. Deus queria que a roupa deles fossem impecáveis. Do sacerdote tinha que ser tudo bonitinho. Tudo Deus queria que eles fossem santos. Em tudo. E Deus dá todas as regras. Ele ensina como amar uma mulher, como amar um homem, como construir família. Ele ensina tudo que você pode imaginar. Se você já leu o Levítico, você sabe. E às vezes é até chato, né? A gente lendo o Levítico, porque é tanto detalhezinho, mas não é que Deus é chato, é que Deus queria que ele fosse santos, porque Deus é santo. E aí Deus fala agora para eles, sejam santos. Qual que é a verdade para mim e para você? É que Deus também quer que a gente seja puro. Então reflita nessa pergunta, existe algo que te deixa impuro? Existe algo que nessa tarde aqui, antes de nós terminarmos o nosso culto, você tem que entregar a Deus, e você tem que deixar no altar de Deus, e você tem que vir aqui na fila de oração e falar assim, eu peço para que Deus ele queime da minha vida todo o pecado, ele queime da minha vida essa impureza, eu quero fazer esse pacto com Deus às 7 quarta-feira, eu não vou faltar, eu vou vir aqui porque eu quero ser limpo por Deus. Se existe algo, faça isso hoje. Eu tenho certeza que Deus ele purifica, eu tenho certeza que Deus ele limpa, eu tenho certeza que Deus ele pode fazer muito mais na sua vida, eu tenho certeza que Deus ele pode libertar você de vícios. É só você fazer um pacto com Deus, não faltar, vir e crer que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus ele pode purificar você. Então pense nisso, existe algo que te deixa impuro? Se sim, Deus está aqui para perdoar você, abençoar você. E por fim, o desejo divino é que você siga regras, todas que conhece. Agora para finalizar, vamos ler mais uma vez juntos? Siga regras, todas que conhece. Esse é o desejo divino para mim. O desejo de Deus para a minha vida é essa. Lucas, você tem que seguir todas as regras que você conhece, que eu estou te revelando. Esse é o desejo para você também. Coloca o teu nome, João. João, Deus ele quer que você siga todas as regras que você conhece. Maria, Deus quer que você siga todas as regras que você conhece.
Jennifer, Deus quer que você siga todas as regras que você conhece sobre Ele. Deus, Ele revela para a gente o que Ele quer. E nós devemos seguir. Por quê? Porque nós precisamos de regras. Não dá vontade de furar o sinal vermelho? Tem hora? Dá vontade. Não dá não? Lógico que dá. Quando você está ali na rua, na Brasil, você quer arrumar um lugar para estacionar. E é difícil estacionar na Brasil, tem horário. E aí só tem uma vaguinha que está escrito 15 minutos, mas você sabe que você vai demorar 30. Não dá vontade de estacionar? Quando só tem uma vaguinha que tem lá um símbolo para deficiente físico, dá vontade de estacionar? Dá. Mas tem regra e você obedece. Por que nós devemos obedecer essas regras? As regras de Deus? Porque sem regras nós fazemos coisas que nós não devemos. Sem regras nós fazemos coisas que vão piorar a nossa vida e a vida de outras pessoas. E é por isso que Deus dá regra para mim, Deus dá regra para você, e nós conhecemos essas regras para que a gente siga, se torne santo, puro diante de Jesus. E é exatamente isso que Deus ele pediu para o povo lá de Israel, em Levítico capítulo 20, verso 7 e em diante. Diz assim o verso 7, nós já vemos: dediquem-se completamente a mim, sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora olha o verso 8. Obedeçam o quê? As minhas leis. Eu sou o Senhor e eu os separei dos outros povos. Agora a continuação. Para que vocês sejam somente meus. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesse texto? Sim ou não? Amém? O que Ele está dizendo é assim: você é meu? Você é minha? Então, se você é meu, se você é minha, obedeça. Siga as minhas regras que eu estou dando, as leis que eu estou dando, todas que você conhece. Por quê? Porque você já sabe o que é certo, o que é errado. Deus ele pede obediência da nossa parte. E o povo israelita, pensa, eles estavam obedecendo somente a quem? Ao faraó. Era só o faraó que eles obedeciam e nada mais. E agora chega Deus e fala assim para eles: olha, vocês vão obedecer, são as minhas leis. Não são mais as leis do egípcias, não são mais as leis do faraó, não são mais aquelas antigas. Vocês vão se revestir de um novo homem, vocês vão obedecer agora, são as minhas regras. E muitas vezes a gente tem que olhar para o espelho e falar a mesma coisa. E o que a gente tem que falar? Eu não sou mais aquele velho homem, eu não sou mais a velha mulher, eu não sou aquela mulher que era presa em vícios, eu não sou mais aquele homem que não conhecia Jesus. Eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço a Cristo. Ele morreu por mim, Ele derramou um sangue por mim, e agora eu vou obedecer, são as regras dEle. Não são mais as minhas regras, não são as regras do mundo, não são as regras do pecado, não são as tendências erradas, mas eu vou obedecer àquele que me chamou, que me lavou, que me redimiu, que derramou sangue pela minha vida. Nós devemos fazer isso. Você crê nisso? Então a pergunta para você é: você pratica o que Deus ensinou? Você está praticando o que Deus ensinou? E a gente gosta de praticar coisas, e algumas e outras não. E aqui você tem que avaliar. Tem coisas que você obedece de Deus, eu tenho certeza, eu também. Mas tem coisas que a gente não gosta de obedecer. Então, avalia nessa tarde. Quais práticas você tem que colocar na sua vida? Obedecer mais aquilo que Deus já tem revelado a você. E a segunda frase que eu quero deixar para vocês é essa: esforce em conhecer e obedecer a Deus. Porque a gente só obedece quando a gente conhece. A gente não obedece o que a gente não conhece. Então se esforce. Continue vendo o culto. Na quarta faça pacto. São tanta gente faz pacto aqui, você tem que fazer também. Não faltar nessa 7ª quarta-feira. Você tem que estudar a palavra. Tem gente que precisa fazer verdades básicas, lá com o pastor Tom. Tem gente que precisa ir para a Unibim. Tem gente que precisa ler mais a Bíblia, fazer devocional. Esforce em obedecer, em conhecer mais a Deus. Por quê? Porque o desejo de Deus é que você pense nele em tudo que você fizer. O desejo de Deus é que você se afaste de toda impureza. E o desejo de Deus é que você siga todas as regras. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, nessa tarde, e pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre
sobre essa casa, Senhor, de oração, sobre essa igreja, sobre o teu povo. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha sobre a nossa vida. Ó Deus, eu oro especialmente por homens e mulheres aqui nessa tarde que talvez se sentiram tocados por Deus em alguma frase, alguma coisa que eu falei aqui, Senhor, algum texto da tua palavra, talvez uma música, Senhor. Aqueles que se sentiram tocados por ti, que o Senhor, no nome de Jesus, possa realizar nesse coração a tua vontade. Que todos nós aqui possamos pensar, Senhor, em ti, ocupar a nossa mente do Senhor, que possamos nos livrar de toda a impureza e que possamos seguir, Senhor, todas as regras no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.